O hipogeu de Hall-Saflieni representa uma ruptura profunda na forma como se compreende a arquitetura pré-histórica europeia. Diferentemente de monumentos erguidos à superfície, ele foi concebido integralmente no subsolo, escavado manualmente em rocha calcária, em múltiplos níveis, com planejamento espacial rigoroso e coerência estrutural contínua. Não se trata de um abrigo adaptado ou de uma caverna natural reutilizada, mas de uma obra arquitetônica intencional, executada com precisão e visão de conjunto. A cronologia aceita situa sua construção entre aproximadamente 4.000 e 2.500 a.C., o que o coloca em um período anterior ou contemporâneo às primeiras fases das pirâmides egípcias. Esse dado, por si só, já exige cautela interpretativa. Não se está diante de uma sociedade simples improvisando espaços rituais, mas de um grupo humano capaz de conceber, escavar e manter um complexo subterrâneo altamente organizado ao longo de séculos. O hipogeu se desenvolve em pelo menos 3 níveis principais, interligados por passagens cuidadosamente dimensionadas. Cada câmara apresenta proporções específicas, paredes suavemente talhadas e, em alguns casos, acabamento que simula elementos da arquitetura construída em superfície, como portas falsas, nichos e lintéis. Essa imitação não é decorativa. Ela indica transferência consciente de linguagem arquitetônica do mundo exterior para o interior da rocha. A escolha pelo subsolo não pode ser explicada apenas por conveniência. Escavar exige mais esforço do que construir em superfície com blocos. Portanto, a decisão revela uma motivação simbólica, funcional ou ritual de grande peso. O espaço subterrâneo, controlado, isolado da luz natural e do ruído externo, cria uma experiência sensorial específica, distinta da vida cotidiana. Isso aponta para usos que ultrapassam o simples abrigo ou armazenamento. As escavações arqueológicas revelaram que o hipogeu funcionou, ao longo de sua história, como espaço funerário coletivo. Restos humanos de milhares de indivíduos foram encontrados em diferentes níveis, frequentemente associados a pigmentos de ocre vermelho. Esse uso prolongado indica continuidade ritual e memória coletiva. O local não foi abandonado após poucas gerações, ele permaneceu ativo e significativo por um período extenso. No entanto, reduzir o hipogeu a um cemitério seria uma simplificação inadequada. A complexidade interna, a diferenciação entre câmaras e a presença de espaços com características acústicas singulares sugerem múltiplas funções. Algumas salas amplificam frequências específicas da voz humana, criando efeitos sonoros intensos e controlados. Essa propriedade não é acidental. Ela resulta de proporções, volumes e superfícies cuidadosamente trabalhadas. Esse domínio acústico implica conhecimento empírico sofisticado. Não se trata de ciência formal nos moldes modernos, mas de observação, experimentação e transmissão de saber técnico ao longo do tempo. A arquitetura passa a atuar diretamente sobre o corpo humano, modulando som, percepção e resposta emocional. O espaço não é neutro, ele é ativo. Outro aspecto crucial é a organização interna do complexo. As transições entre câmaras não são aleatórias. Há progressão espacial, mudanças graduais de escala, zonas mais abertas e outras deliberadamente confinadas. Esse encadeamento sugere controle do fluxo humano e da experiência ritual. Entrar no hipogeu não era um ato casual, era um percurso cuidadosamente estruturado. A ausência de ferramentas metálicas conhecidas nesse período levanta questões adicionais. A escavação foi realizada com instrumentos de pedra e osso, o que torna ainda mais notável a regularidade das superfícies e a precisão dos cortes. O trabalho exigiu coordenação coletiva, divisão de tarefas e planejamento de longo prazo. Nada indica improvisação. O hipogeu de Hall-Saflieni, portanto, não deve ser interpretado como exceção isolada ou curiosidade arqueológica. Ele faz parte de um sistema cultural mais amplo presente em Malta, que inclui templos megalíticos em superfície, alinhamentos simbólicos e práticas rituais coerentes. O subterrâneo e a superfície formam um conjunto integrado, não opostos.
Compreender esse local exige abandonar visões evolucionistas simplistas. A sofisticação não surge de forma linear, nem depende exclusivamente de tecnologia metálica ou escrita. O hipogeu demonstra que sociedades pré-históricas eram capazes de conceber espaços complexos, manipular percepção sensorial e manter tradições arquitetônicas duradouras. Esse primeiro exame estabelece as bases para uma análise mais profunda: arquitetura, função, ritual, corpo, som, memória e simbolismo, entrelaçados em um único espaço escavado no interior da rocha. O que se observa aqui não é primitivismo, mas intenção, não é acaso, mas projeto. A interpretação científica do hipogeu de Hall-Saflieni exige, antes de qualquer hipótese funcional, uma análise rigorosa do contexto arqueológico, estratigráfico e cultural no qual o sítio está inserido. O hipogeu não surge isoladamente no registro material de Malta, mas integra um conjunto coerente de manifestações arquitetônicas associadas ao Neolítico tardio e ao período dos templos megalíticos da ilha. Os dados de escavação indicam que o complexo foi escavado progressivamente, ao longo de várias fases, e não como um projeto único executado de uma só vez. Diferenças sutis no acabamento das paredes, na regularidade das câmaras e na profundidade dos níveis sugerem intervenções sucessivas, compatíveis com um uso prolongado e adaptativo. Essa evidência afasta a ideia de um plano arquitetônico rígido desde o início e aponta para um processo cumulativo de modificação e expansão. Do ponto de vista geológico, a escolha da rocha calcária globigerina foi determinante. Trata-se de um material relativamente macio quando recém-exposto, permitindo escavação com ferramentas líticas simples, mas que endurece com o tempo após contato com o ar. Essa propriedade favoreceu tanto a escavação inicial quanto a estabilidade estrutural posterior. A seleção do substrato não foi aleatória. Ela revela conhecimento empírico das características da rocha disponível. A análise estrutural mostra que pilares e paredes não foram deixados ao acaso. Em diversas áreas, volumes de rocha foram mantidos intencionalmente para garantir sustentação, indicando compreensão prática de distribuição de carga. Não há evidência de colapsos antigos significativos, o que reforça a hipótese de planejamento técnico eficaz. A estabilidade do complexo ao longo de milênios confirma a adequação dessas escolhas construtivas. Os achados osteológicos constituem um dos principais conjuntos de dados para a interpretação funcional. Restos humanos fragmentados, muitas vezes misturados e sem articulação anatômica, indicam práticas funerárias secundárias. Isso sugere que os corpos não eram enterrados imediatamente no local após a morte, mas passavam por processos prévios antes da deposição final. Essa prática implica organização social estruturada e protocolos rituais definidos. A distribuição dos restos não é homogênea em todo o complexo. Algumas câmaras concentram maior quantidade de material ósseo, enquanto outras apresentam poucos ou nenhum vestígio humano. Essa diferenciação espacial indica o uso seletivo dos ambientes, possivelmente relacionado a funções específicas dentro do sistema ritual ou a distinções sociais internas. A organização interna do hipogeu reflete, portanto, hierarquização funcional do espaço. A presença recorrente de ocre vermelho associada aos restos humanos é arqueologicamente significativa. O uso de pigmentos minerais em contextos funerários é amplamente documentado em diversas culturas pré-históricas e costuma estar relacionada a práticas simbólicas envolvendo corpo, morte e transformação. No caso do hipogeu, a aplicação do ocre não é aleatória, mas concentrada em contextos específicos, reforçando seu caráter ritualizado. Do ponto de vista artefatual, o conjunto de objetos encontrados é relativamente restrito. Isso sugere que o hipogeu não funcionava como local de deposição de bens materiais em larga escala. A ausência de grandes quantidades de oferendas reforça a interpretação de que o valor do local estava no espaço em si, e não nos objetos deixados nele. A arquitetura desempenhava papel central no ritual. A análise acústica, embora frequentemente explorada de maneira especulativa, pode ser abordada de forma objetiva.
Testes modernos demonstraram que determinadas câmaras amplificam frequências graves, especialmente na faixa da voz masculina. Essa amplificação resulta da geometria do espaço, não de elementos artificiais adicionados posteriormente. Ainda que não se possa afirmar intenção consciente nos termos modernos, a repetição dessas propriedades em áreas específicas sugere seleção funcional desses ambientes. A comparação com outros sítios subterrâneos europeus do mesmo período revela que o hipogeu de Hals-Saflieni é singular em escala e complexidade, mas não completamente isolado em conceito. Práticas funerárias coletivas em espaços escavados são conhecidas em outras regiões do Mediterrâneo, embora raramente com um nível de sofisticação arquitetônica observado em Malta. Isso indica um desenvolvimento local particularmente avançado dentro de um horizonte cultural mais amplo. Outro aspecto relevante é a relação entre o hipogeu e os templos megalíticos de superfície. Evidências cronológicas e estilísticas sugerem contemporaneidade parcial entre essas estruturas. Isso indica que o subterrâneo e a superfície não representam fases culturais distintas, mas dimensões complementares de um mesmo sistema simbólico e ritual. A escolha do espaço depende da função, não da limitação técnica. Do ponto de vista metodológico, é fundamental reconhecer os limites da interpretação arqueológica. A ausência de escrita impede atribuições precisas de significado. As hipóteses devem ser construídas a partir de dados materiais verificáveis, evitando projeções conceituais modernas. O que pode ser afirmado com segurança é a existência de um sistema ritual estruturado, baseado em uso coletivo do espaço, continuidade temporal e controle arquitetônico do ambiente. Assim, o hipogeu de Hals-Saflieni deve ser compreendido como um complexo funerário ritual altamente organizado, resultado de decisões técnicas, sociais e simbólicas integradas. Sua existência demonstra que comunidades neolíticas maltesas possuíam capacidade de planejamento de longo prazo, coordenação coletiva e domínio empírico do espaço construído, desafiando modelos simplistas de organização social pré-histórica. Este nível de análise não encerra o entendimento do sítio, mas estabelece uma base sólida, ancorada em evidência arqueológica, para examinar com mais profundidade os aspectos sociais, cognitivos e culturais implicados em sua construção e uso continuado. A análise funcional do hipogeu de Hals-Saflieni avança quando se examina a organização espacial interna como produto de decisões técnicas e sociais verificáveis. A disposição das câmaras, corredores e nichos revela um padrão consistente de controle do acesso, da circulação e do uso diferenciado dos ambientes, o que permite inferir protocolos de utilização ao longo do tempo. O complexo apresenta gradações claras de profundidade e confinamento. Ambientes mais amplos e acessíveis concentram evidências de circulação frequente, enquanto câmaras internas, de acesso mais restrito, exibem características compatíveis com usos específicos e controlados. Essa diferenciação não decorre de limitações naturais da rocha, mas de escolhas de escavação. O espaço foi deliberadamente segmentado. A presença de portas falsas, molduras talhadas e nichos padronizados indica a transferência consciente de formas arquitetônicas da superfície para o subsolo. Esses elementos não possuem função estrutural direta. Sua função é organizacional e simbólica. Em termos arqueológicos, isso aponta para a existência de um vocabulário arquitetônico compartilhado, aplicado de modo consistente em contextos distintos. A análise das superfícies escavadas demonstra uniformidade técnica em extensas áreas, com marcas compatíveis com ferramentas líticas de impacto e abrasão. A regularidade das paredes não é resultado de erosão natural. As marcas seguem direções repetidas e controladas, sugerindo equipes treinadas e métodos padronizados. Isso implica transmissão de conhecimento técnico entre gerações. O planejamento estrutural também se manifesta na preservação de volumes de rocha deixados intencionalmente como pilares e reforços. Esses elementos aparecem em pontos críticos de sustentação, o que demonstra compreensão empírica de estabilidade.
A ausência de colapsos antigos significativos reforça a eficácia desse planejamento, especialmente considerando a escala e a antiguidade do complexo. A circulação interna sugere controle sequencial de acesso. Passagens estreitas conectam espaços de funções distintas, limitando o fluxo simultâneo de indivíduos. Do ponto de vista funcional, isso permite regular participação em atividades específicas, restringindo ou permitindo acesso conforme critérios que não podem ser plenamente reconstruídos, mas cuja existência é materialmente observável. A distribuição artefatual reforça essa leitura. Objetos associados a práticas rituais e restos humanos concentram-se em áreas específicas, enquanto outros espaços permanecem relativamente limpos. Essa segregação indica que o hipogeu não era utilizado de maneira indiferenciada. Cada ambiente possuía função delimitada dentro de um sistema ritual mais amplo. A análise comparativa com outros sítios malteses de superfície sugere coerência formal entre os espaços. Proporções semelhantes, repetição de motivos arquitetônicos e correspondência cronológica indicam que o hipogeu fazia parte de um sistema arquitetônico integrado, no qual superfície e subsolo eram concebidos como dimensões complementares da mesma organização cultural. A questão acústica, quando abordada metodologicamente, reforça a ideia de seleção funcional dos espaços. Ensaios controlados demonstram que determinadas câmaras produzem amplificação seletiva de frequências graves. Essa propriedade decorre da geometria do espaço e não de modificações posteriores. A recorrência dessa característica em áreas específicas sugere reconhecimento empírico de seus efeitos, ainda que não se possa afirmar compreensão teórica nos termos modernos. Do ponto de vista antropológico, a organização do hipogeu implica coordenação social complexa. A escavação progressiva, a manutenção estrutural e o uso ritual contínuo exigem autoridade, divisão de trabalho e mecanismos de transmissão de normas. Não há indícios de uso doméstico ou cotidiano. O espaço foi reservado a práticas específicas, sustentadas por consenso social duradouro. A gestão do espaço subterrâneo também envolve controle ambiental. Temperatura estável, ausência de luz natural e isolamento acústico criam condições sensoriais específicas. Esses fatores não são acidentais, resultam diretamente da escolha pelo subsolo. Em termos funcionais, o ambiente oferece previsibilidade e controle, elementos centrais em práticas rituais e funerárias coletivas. A leitura arqueológica desse conjunto aponta para uso sistemático, repetido e normatizado do espaço. O hipogeu não é produto de improvisação nem de uso episódico. Ele representa uma infraestrutura ritual permanente, incorporada à organização social das comunidades neolíticas de Malta. É fundamental reconhecer os limites interpretativos. A ausência de registros escritos impede atribuições precisas de significado simbólico. No entanto, a materialidade do sítio permite afirmar, com alto grau de confiança, que sua arquitetura reflete planejamento consciente, diferenciação funcional dos ambientes e continuidade de uso ao longo de um período prolongado. Essa combinação de evidências posiciona o hipogeu de Al-Saflieni como um dos exemplos mais claros de arquitetura subterrânea intencional e sistematizada do Neolítico europeu. O que se observa não é excepcionalismo isolado, mas expressão máxima de um modelo cultural capaz de articular técnica, organização social e uso ritual do espaço de forma integrada e durável. A avaliação cronológica do hipogeu de Al-Saflieni constitui um dos pontos mais críticos para sua interpretação arqueológica. A ausência de registros escritos obriga à dependência de métodos indiretos, principalmente análise estratigráfica, tipologia artefatual e datações radiométricas associadas aos contextos funerários. Esses dados convergem para o intervalo de uso prolongado, situado aproximadamente entre o final do quarto e meados do terceiro milênio antes da Era Comum. A estratigrafia interna do hipogeu indica a ocupação sequencial e não episódica.
Camadas sucessivas de deposição humana, associadas a sedimentos e fragmentos cerâmicos, demonstram que o espaço foi reutilizado repetidamente ao longo de gerações. Não há indícios de interrupção abrupta no uso, o que sugere continuidade cultural e estabilidade institucional suficiente para manter o local funcional por séculos. A tipologia cerâmica encontrada no interior do complexo é consistente com fases bem documentadas da pré-história maltesa, especialmente os períodos conhecidos como Zebugi, Gigantia e Tarchien. A correspondência entre estilos cerâmicos, técnicas de fabricação e padrões decorativos reforça a integração do hipogeu a um horizonte cultural mais amplo, afastando a hipótese de uma tradição isolada ou anômala. Do ponto de vista metodológico, é importante destacar que as datações radiocarbônicas disponíveis não se aplicam diretamente à escavação da rocha, mas aos materiais orgânicos associados aos depósitos humanos. Isso impõe limites claros à interpretação. O que se data é o uso ritual e funerário, não o momento exato de cada fase de escavação. Ainda assim, a convergência dos dados permite estabelecer uma cronologia funcional consistente. A análise demográfica dos restos humanos fornece informações adicionais relevantes. Estimativas baseadas em fragmentação óssea indicam a presença de milhares de indivíduos, abrangendo diferentes faixas etárias e ambos os sexos. Essa distribuição sugere que o hipogeu não era restrito a uma elite reduzida, mas funcionava como espaço funerário coletivo para uma comunidade ampla ou para múltiplas comunidades ao longo do tempo. Essa característica tem implicações diretas para a compreensão da organização social. A utilização coletiva do espaço indica um sistema ritual inclusivo, ainda que internamente hierarquizado. A diferenciação espacial observada nas câmaras reflete distinções funcionais ou simbólicas, mas não há evidência material suficiente para associá-las de forma inequívoca à estratificação social rígida baseada em status econômico ou político. A análise dos padrões de deposição também sugere práticas funerárias complexas. A presença predominante de ossos desarticulados aponta para rituais secundários, nos quais os corpos eram inicialmente expostos ou enterrados em outros locais antes de serem transferidos para o hipogeu. Esse processo implica planejamento, tempo e coordenação social, reforçando a interpretação do local como centro ritual de longo prazo. Outro aspecto relevante é a ausência de evidência clara de habitação ou uso doméstico. Não foram identificados vestígios compatíveis com atividades cotidianas prolongadas, como fogueiras, resíduos alimentares ou ferramentas utilitárias em grande quantidade. Essa ausência reforça a interpretação funcional do hipogeu como espaço exclusivamente ritual e funerário, separado da vida diária da comunidade. A relação entre o hipogeu e os templos megalíticos de superfície deve ser entendida em termos de complementariedade funcional. Enquanto os templos externos apresentam monumentalidade visível e provável uso cerimonial coletivo em superfície, o hipogeu oferece um espaço controlado, restrito e isolado, adequado a práticas específicas relacionadas à morte, à memória e à transformação ritual. A coexistência desses dois tipos de arquitetura indica um sistema simbólico articulado. Do ponto de vista regional, o hipogeu de Hal Saflieni não encontra paralelos diretos em escala e complexidade. No entanto, práticas de sepultamento coletivo em estruturas escavadas são conhecidas em outras partes do Mediterrâneo, o que sugere circulação de ideias e soluções rituais compartilhadas. A singularidade maltesa reside na intensidade e na sofisticação com que esse modelo foi desenvolvido localmente. A análise crítica dessas evidências permite afastar interpretações que dependem de pressupostos externos ou anacrônicos. Não há necessidade de recorrer a explicações tecnológicas ou culturais não comprovadas para compreender o hipogeu. Os dados disponíveis são suficientes para demonstrar que comunidades neolíticas maltesas possuíam capacidade técnica, organização social e continuidade cultural compatíveis com a construção e manutenção de um complexo subterrâneo dessa magnitude. Em síntese, o exame cronológico e contextual do hipogeu confirma sua inserção sólida no quadro da pré-história europeia.
ao mesmo tempo em que evidencia o alto nível de sofisticação alcançado por essas comunidades. O local não representa um desvio inexplicável, mas uma expressão extrema de um sistema ritual e social coerente, sustentado por séculos de uso contínuo e por decisões técnicas cuidadosamente executadas. A investigação bioarqueológica do hipogeu de Hall-Saufliene fornece um conjunto decisivo de dados para compreender a natureza social e ritual do complexo. O volume excepcional de restos humanos recuperados permite análises populacionais, tafonômicas e contextuais raramente possíveis em sítios neolíticos europeus, oferecendo uma base empírica robusta para a interpretação. Os conjuntos osteológicos revelam deposições secundárias sistemáticas, a predominância de ossos desarticulados, frequentemente fragmentados e reorganizados, indica que os corpos não eram colocados no hipogeu imediatamente após a morte. Evidências sugerem processos prévios, como decomposição em locais externos, exposição controlada ou sepultamentos temporários, seguidos pela transferência seletiva dos restos para o complexo subterrâneo. Esse procedimento implica protocolos rituais normatizados e continuidade institucional. A composição demográfica dos restos aponta para a representatividade ampla da comunidade. Estão presentes indivíduos de diferentes idades e ambos os sexos, sem viés consistente que indique exclusividade de um grupo restrito. A ausência de concentrações artefatuais diferenciadas junto a conjuntos específicos de ossos dificulta associações diretas entre status social e deposição, sugerindo que a distinção social, se existente, não se expressava prioritariamente por bens funerários. A aplicação recorrente de ocre vermelho constitui um marcador ritual relevante. Análises mineralógicas confirmam o uso intencional do pigmento em contextos específicos, associado a restos humanos e superfícies arquitetônicas. Em termos comparativos, o uso de ocre em rituais funerários é amplamente documentado no Neolítico europeu e Mediterrâneo, geralmente relacionado a concepções simbólicas do corpo, transformação e continuidade. No hipogeu, a distribuição controlada do pigmento reforça a hipótese de procedimentos ritualizados padronizados. Do ponto de vista tafonômico, a conservação diferencial dos ossos indica ambientes relativamente estáveis de temperatura e umidade, compatíveis com espaços subterrâneos fechados. A ausência de marcas extensas de agentes carnívoros e a baixa incidência de perturbação pós-deposicional apontam para controle de acesso e manutenção deliberada do local. O hipogeu não era um espaço abandonado, era monitorado e gerido. A escassez de instrumentos utilitários e a presença limitada de artefatos associados a atividades cotidianas reforçam a interpretação de uso especializado. Os objetos encontrados, quando presentes, tendem a ter função simbólica ou ritual, não prática. Essa seletividade material indica a separação clara entre esfera ritual e doméstica, um traço consistente com sistemas sociais que diferenciam espaços conforme função. A organização interna dos depósitos humanos também sugere planejamento espacial. Certas câmaras concentram restos, enquanto outras permanecem relativamente vazias ou com evidências distintas de uso. Essa heterogeneidade não é aleatória, ela reflete uma lógica de distribuição interna, possivelmente relacionada a etapas do ritual, categorias simbólicas ou ciclos temporais de uso. A integração entre arquitetura e prática funerária é particularmente significativa. O espaço não apenas recebe os restos, ele estrutura o ritual. Passagens estreitas, câmaras de volumes específicos e zonas de acesso restrito condicionam o movimento, a permanência e a participação. Em termos funcionais, a arquitetura atua como um instrumento de regulação do ritual, reforçando a centralidade do espaço construído na prática social. Análises comparativas com outros contextos neolíticos indicam que o hipogeu representa uma intensificação de práticas conhecidas, não uma ruptura absoluta.
Sepultamentos coletivos e rituais secundários são observados em outras regiões, mas raramente com a mesma escala, duração e integração arquitetônica. Essa intensificação sugere desenvolvimento local de um sistema ritual particularmente elaborado. Do ponto de vista metodológico, é essencial reconhecer a assimetria dos dados. As escavações iniciais, realizadas no início do século XX, não seguiram padrões contemporâneos de documentação, o que limita reconstruções detalhadas de contextos originais. Ainda assim, a convergência entre dados osteológicos, espaciais e arquitetônicos permite inferências consistentes sobre função e uso. A leitura bioarqueológica do hipogeu aponta para uma sociedade capaz de sustentar práticas rituais complexas ao longo de múltiplas gerações. A gestão dos mortos, a manutenção do espaço e a repetição de protocolos indicam continuidade cultural e consenso social. O tratamento dos restos humanos não é casual nem utilitário, é central para a organização simbólica da comunidade. Em síntese, o conjunto de evidências confirma que o hipogeu de Hall-Saflieni operou como um centro funerário ritual coletivo, no qual a arquitetura, prática simbólica e organização social se articulam de forma integrada. A densidade e a consistência dos dados afastam interpretações simplistas e reforçam a necessidade de análises fundamentadas em evidência material, reconhecendo, simultaneamente, os limites impostos pela ausência de registros escritos. A análise do hipogeu de Hall-Saflieni alcança um nível mais aprofundado quando se examinam as implicações cognitivas e sociais associadas à sua construção e uso prolongado. A existência de um complexo subterrâneo dessa magnitude não pode ser explicada apenas por capacidade técnica isolada. Ela pressupõe formas específicas de coordenação social, transmissão de conhecimento e construção coletiva de sentido. A escavação progressiva do hipogeu implica planejamento intergeracional. Nenhum dos indivíduos envolvidos nas fases iniciais teria expectativa de ver o complexo finalizado em sua totalidade. Isso exige uma concepção de tempo que ultrapassa o ciclo de vida individual e se ancora na continuidade da comunidade. Em termos arqueológicos, esse é um indicador claro de pensamento institucionalizado, no qual projetos coletivos se mantêm independentemente de seus executores originais. Essa continuidade exige mecanismos estáveis de transmissão de conhecimento. As técnicas de escavação, os critérios de estabilidade estrutural e a organização espacial precisaram ser ensinados, repetidos e corrigidos ao longo do tempo. A padronização observada em extensas áreas do hipogeu sugere que esse conhecimento não era improvisado nem individualizado, mas compartilhado por meio de práticas normativas. A aprendizagem ocorria por repetição disciplinada, não por inovação episódica. A coordenação do trabalho também indica hierarquização funcional. Embora não haja evidência direta de classes sociais rigidamente estratificadas, a execução de um projeto subterrâneo complexo pressupõe diferenciação de papéis. Indivíduos responsáveis pela escavação, outros pela supervisão técnica, outros pela gestão ritual e pela manutenção do espaço. Essa diferenciação não precisa ser permanente, mas precisa ser reconhecida e aceita dentro do grupo. O controle do acesso ao hipogeu reforça essa leitura. A arquitetura não favorece circulação livre e indiscriminada. Passagens estreitas, mudanças abruptas de escala e câmaras internas de difícil acesso indicam regulação consciente da presença humana. Em termos sociais, isso sugere que a participação nos rituais era mediada por critérios específicos, ainda que não plenamente recuperáveis. O espaço atua como um instrumento de exclusão e inclusão controladas. Do ponto de vista cognitivo, a escolha do subsolo como local ritual implica uma concepção particular da relação entre corpo, espaço e prática simbólica. Ambientes subterrâneos oferecem isolamento sensorial, controle acústico e ausência de referências visuais externas. Essas condições produzem experiências previsíveis e repetíveis, fundamentais para rituais estruturados. O espaço não apenas abriga o ritual, ele condiciona sua eficácia.
Essa repetição dessas práticas ao longo de séculos indica consenso social duradouro quanto ao valor do hipogeu. Mesmo com mudanças demográficas e culturais ao longo do tempo, o local manteve sua função central. Isso sugere que o significado atribuído ao espaço era suficientemente flexível para se adaptar, mas suficientemente estável para ser preservado. A arquitetura atua como âncora simbólica em um contexto de transformação gradual. A relação entre o hipogeu e outros sítios malteses reforça a hipótese de um sistema cultural integrado. Os templos megalíticos de superfície e o complexo subterrâneo não competem entre si. Eles operam em registros distintos. Essa dualidade espacial pode ser interpretada como diferenciação funcional entre práticas públicas e práticas restritas, sem necessidade de atribuir hierarquias absolutas entre elas. O sistema funciona por complementariedade. Do ponto de vista comparativo, poucas sociedades neolíticas europeias apresentam evidências tão claras de investimento contínuo em arquitetura ritual subterrânea. Isso não implica singularidade absoluta, mas indica uma trajetória cultural específica, na qual o subsolo adquire papel central na organização simbólica. Essa escolha reflete decisões culturais, não limitações ambientais inevitáveis. É fundamental, contudo, reconhecer os limites da inferência arqueológica. A ausência de escrita impede reconstruções precisas de cosmologias, crenças ou narrativas associadas ao hipogeu. Qualquer tentativa de atribuir significados simbólicos específicos deve ser tratada como hipótese, não como conclusão. O que pode ser afirmado com segurança é a existência de um sistema ritual estruturado, sustentado por arquitetura intencional e uso contínuo. A força interpretativa do hipogeu reside justamente nessa combinação de clareza material e opacidade simbólica. A evidência arqueológica demonstra planejamento, coordenação e continuidade. O significado último dessas práticas permanece parcialmente inacessível. Essa limitação não enfraquece a análise, ela define seus contornos científicos. Assim, o hipogeu de Hal Saflieni pode ser compreendido como expressão de uma sociedade capaz de articular técnica, organização social e prática ritual em um projeto coletivo de longa duração. A arquitetura não é reflexo passivo da cultura, ela é um agente ativo na manutenção de normas, na transmissão de conhecimento e na construção de memória social. Esse nível de análise permite afastar interpretações que dependem de pressupostos externos ao registro material e reforça a importância de abordagens fundamentadas em evidência, método e cautela interpretativa. O hipogeu não exige explicações extraordinárias, ele exige compreensão rigorosa de como sociedades pré-históricas organizavam trabalho, tempo e significado dentro de limites técnicos conhecidos. A avaliação final do hipogeu de Hal Saflieni deve ser conduzida a partir de uma síntese rigorosa entre evidência material, método arqueológico e prudência interpretativa. O conjunto de dados disponíveis permite afirmar com elevado grau de confiança que se trata de uma obra subterrânea intencional, planejada e mantida por um período prolongado, integrada a um sistema cultural coerente da pré-história maltesa. Do ponto de vista técnico, a escavação demonstra domínio empírico do substrato calcário, compreensão funcional de estabilidade estrutural e aplicação consistente de técnicas de talhe adequadas a ferramentas líticas. A regularidade observada em paredes, nichos e transições espaciais não é compatível com processos naturais nem com o uso casual do espaço. A arquitetura resulta de decisões cumulativas, verificáveis na estratigrafia e na morfologia interna. No plano funcional, a convergência entre dados osteológicos, distribuição espacial e ausência de vestígios domésticos sustenta a interpretação do hipogeu como complexo funerário ritual especializado. As práticas de deposição secundária, a aplicação controlada de ocre e a segregação de ambientes indicam protocolos estáveis e normatizados. Não há evidência de uso episódico ou oportunista. O local operou como infraestrutura ritual permanente. A integração regional do hipogeu com os templos megalíticos de superfície reforça a leitura de um sistema simbólico articulado,
no qual diferentes espaços atendem a funções distintas dentro de uma mesma tradição cultural. A coexistência de monumentalidade externa e arquitetura subterrânea aponta para uma organização ritual multifacetada, sem necessidade de recorrer a hierarquias simbólicas absolutas entre superfície e subsolo. Do ponto de vista social, a construção e a manutenção do hipogeu implicam coordenação coletiva, transmissão intergeracional de conhecimento e aceitação de normas compartilhadas. A continuidade do uso ao longo de séculos indica a estabilidade institucional suficiente para sustentar projetos que excedem o horizonte de vida individual. Essa característica é central para compreender a complexidade organizacional das comunidades neolíticas maltesas. A análise cognitiva, baseada em evidência material, permite inferir uma concepção de espaço ritual que privilegia controle ambiental, previsibilidade sensorial e regulação do acesso. A escolha do subsolo, associada à segmentação interna e às propriedades acústicas verificáveis, sugere reconhecimento empírico dos efeitos do espaço sobre a experiência humana. Essa relação entre arquitetura e prática não exige pressupostos simbólicos específicos, ela é observável na materialidade do sítio. É igualmente importante delimitar o que não pode ser afirmado. A ausência de escrita impede a reconstrução direta de crenças, narrativas cosmológicas ou significados simbólicos precisos. Hipóteses que extrapolam evidência material devem ser tratadas como especulativas. A robustez do hipogeu como objeto de estudo reside justamente na possibilidade de análise aprofundada, sem necessidade de explicações extraordinárias. A singularidade do hipogeu de Hal-Saflieni não decorre de anomalia inexplicável, mas da intensidade com que práticas conhecidas, sepultamento coletivo, ritualização do espaço e arquitetura escavada foram desenvolvidas localmente. O sítio representa um ponto alto de uma trajetória cultural específica, não uma ruptura isolada no registro arqueológico europeu. Do ponto de vista historiográfico, o hipogeu desempenha papel fundamental ao desafiar modelos simplificadores de complexidade social no Neolítico. Ele demonstra que sociedades sem escrita e sem metalurgia avançada podiam conceber e sustentar projetos arquitetônicos complexos, com planejamento de longo prazo e integração entre técnica, ritual e organização social. A leitura científica do hipogeu, portanto, não conduz a conclusões fechadas, mas a uma compreensão mais precisa dos limites e capacidades das comunidades que o construíram. O sítio evidencia que complexidade cultural não é atributo exclusivo de sociedades urbanas ou estatais, mas pode emergir em contextos neolíticos por meio de organização coletiva, continuidade institucional e domínio empírico do espaço. Em síntese, o hipogeu de Hal-Saflieni deve ser compreendido como um complexo subterrâneo ritual funerário de alta sofisticação técnica e social, plenamente explicável à luz da arqueologia, quando analisado com método, cautela e atenção à evidência material. Sua importância não está em mistérios insolúveis, mas na clareza com que revela a capacidade humana de estruturar significado, memória e prática coletiva dentro de limites técnicos conhecidos. Essa conclusão não encerra o debate, mas estabelece um patamar sólido de compreensão. O hipogeu permanece como um dos exemplos mais consistentes de arquitetura subterrânea intencional da pré-história europeia, oferecendo um campo fértil para investigação contínua, desde que conduzida com rigor científico e respeito aos limites do que o registro arqueológico efetivamente permite afirmar.